Olá, irmãos da Igreja de Vila Assunção. É um prazer, um privilégio estar aqui nessa ocasião para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Meu nome é Glauber Carrico, eu sou da Igreja Central de Santo André, ajudo ali no acionato da igreja, mas sempre com o intuito de fazer o melhor para Deus e trabalharmos para Deus. Quero agradecer ao irmão Dorival pelo convite de dividir a Palavra do Senhor nessa noite com uma mensagem muito importante, e quero agradecer aí o carinho, o espaço aberto aqui para podermos juntos estudar o livro de Joel. Vamos estudar daqui a pouquinho. Vamos orar nesse momento. Poderoso Deus, te agradecemos por que a tua palavra nos traz preciosos ensinamentos, nos traz mensagens solenes de advertência para o nosso tempo, e te agradecemos porque o Senhor tem conduzido o teu povo ao longo dos séculos, levantando profetas para dar mensagens de advertência e para a preparação do teu povo no tempo do fim. Nos ajuda agora, nos ilumina com o seu Santo Espírito para estudarmos a tua palavra, que ela não volte vazia nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar sobre o livro de Joel, um livro para o nosso tempo. O nome Joel provavelmente significa Jeová é Deus. Esse livro recebe as profecias que foram dadas através do profeta Joel. Nós não temos quase informação nenhuma sobre Joel. A única informação de descendência que a gente tem dele é o nome de seu pai, que era Petuel, ou Batuel, como dizia a Septuaginta. De todo jeito, nós não conhecemos o restante da sua descendência, nem mesmo o local onde ele nasceu, nem o tempo que ele viveu. Mas os historiadores dizem que ele provavelmente tenha nascido em Judá, e sua missão profética se ocupava justamente com Judá e com Jerusalém. E ao longo da sua profecia não existe nenhuma menção de Israel. Joel é o segundo livro dos profetas menores. Menores não em importância da mensagem, mas menores no tamanho escrito, quantidade de livros, quantidade de capítulos, na verdade. Nada disse a respeito do tempo que ele escreveu. Algumas evidências apontam para o 8º século a.C. O livro descreve uma terrível praga de gafanhotos. No reinado de Joás e no reinado de Uzias houveram pragas de gafanhotos que arrasaram as plantações. Joel não menciona os reis e os governos do seu tempo também. Então, existe muito estudo para se chegar ao tempo exato que ele viveu, o tempo que foi dado a sua profecia. Mas isso não tira o tamanho e a relevância da sua mensagem. Uma terceira opinião situa Joel ali no 7º século a.C., nos primeiros anos de Josias, do rei Josias. Então, provavelmente, esse livro foi escrito 2.800 ou 2.700 anos atrás da nossa época agora. Essa falta de dados concretos deixa o livro, de certa forma, misterioso, inclusive no tocante até mesmo se as suas profecias eram literais para aquele tempo, ou se elas eram simbólicas para aquele tempo e para o nosso tempo também. O livro se divide em duas partes. A primeira vai do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 17, onde é falado de uma terrível praga de gafanhotos, acompanhada de uma terrível seca. Existe uma dúvida sobre essa invasão de gafanhotos. Não é certo dizer com certeza que essa praga era literal ou era alegórica, embora houvessem registros aí de pragas, de gafanhotos, mas não é certo o que ele quis dizer com isso. Se realmente houveram gafanhotos fisicamente falando, ou se os gafanhotos eram uma ilustração para algum outro tipo de praga, de destruição, para proclamar uma mensagem de advertência muito solene vinda de Deus. Ele aproveita esse aparente desastre nacional para enfatizar duas coisas. A primeira, um apelo sincero ao arrependimento. E a segunda, a advertência sobre o dia do Senhor. Então, a primeira parte do livro é essa. Ela consta justamente essas duas subseções aí muito importantes. Ele fala ali da espantosa devastação da praga, ele faz um chamado à oração e assembleia solene, ele fala do efeito da praga sobre homens e animais, a seca que acompanha a praga, fala sobre o dia do Senhor, fala os gafanhotos comparados a um exército bem disciplinado e um chamado genuíno ao arrependimento e à oração. E a segunda parte do livro
fala sobre a promessa da restauração do povo. Vai do capítulo 2, versos 18 ao capítulo 3, verso 21. E ali a gente encontra alguns pontos: a remoção do exército de gafanhotos, a restauração dos danos que foram provocados por eles, a promessa do Espírito Santo, sinais do mundo físico que acompanhavam e anunciavam, ou acompanham e anunciam o dia do Senhor, o julgamento de Deus contra as nações pagãs e o futuro glorioso de Judá. O livro é bem divididinho, Joel tem um estilo literário bacana e bem formatadinho, que permite a gente estudar com um pouco mais de facilidade, embora seja um assunto um tanto quanto complexo. No capítulo 1, Joel declara os diversos juízos de Deus e exorta o povo a observá-los. Também ele exorta o povo a se lamentar, e ele conclama um jejum de lamentação. A calamidade era algo novo na memória daquelas pessoas. Era inédita para os pais e algo a ser contado às futuras gerações. Aqui no capítulo 1, verso 2, ele diz: ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Quando o povo de Israel estava ali no Egito, ali no final do seu tempo de servidão, não tinha acontecido uma praga como aquela, ou como aquelas que aconteceram. E aconteceu também a praga dos gafanhotos. Então, essa calamidade tão grande, ela mostra em proporcionalidade o tamanho da importância da mensagem do Senhor. Por isso que Deus usou essa praga literal ou simbólica de forma espantosa, de forma assustadora, que o evento é contado, para dar uma mensagem de advertência muito solene ao seu povo. Existe uma dúvida até mesmo sobre os insetos. A raiz do verbo no hebraico, verbo da palavra shazil, é uma raiz que vem de uma palavra que significa devorar. Daí a tradução de gafanhoto devorador. Mas não existe a certeza que sejam gafanhotos, mas sim de um inseto, um elemento devorador e verdadeiramente destruidor. Joel demonstra que o grande flagelo ali era realmente uma advertência divina e uma oportunidade ao verdadeiro arrependimento do povo. E por outro lado, caso não haja literalidade, não seja literal, pode ser ensinado como julgamentos que não aconteceram ainda, talvez nem nos nossos dias ainda, ou estejam acontecendo. Então, existe essa dúvida, mas a mensagem também pode ser trazida para o nosso tempo. Qualquer que seja a interpretação adotada, os ensinamentos escatológicos do livro permanecem os mesmos. Joel se concentra no grande dia do Senhor e na libertação de Israel. Existem outros profetas que falam sobre o dia do Senhor. Isaías fala, Ezequiel fala, Amós fala, Sofonias fala, mas talvez o profeta que mais ênfase dê nessa expressão dia do Senhor é o profeta Joel. Ele está se referindo aos julgamentos iminentes sobre Judá. E, em princípio, suas previsões se aplicam também ao dia do julgamento final que virá sobre a terra. O capítulo 2 nos mostra um pouquinho, mostra a Sião o terrível julgamento de Deus. Mostra uma exortação ao arrependimento, a prescrição de um jejum, a compaixão de Deus pelo povo, a consolação para Sião com bênçãos presentes e futuras e algumas profecias para o tempo do fim. Lá no capítulo 2, verso 31, fala de uma profecia aqui que a gente conhece, o povo adventista conhece bem, estuda bastante. Capítulo 2, verso 31 de Joel diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esses eventos aconteceram no dia 19 de maio de 1780, em New England, nos Estados Unidos. Então, durante o dia, o sol escureceu de uma maneira inexplicável, de uma maneira sobrenatural. Os relatos dizem que os animais voltavam para os estábulos como se realmente tivesse anoitecido. E à noite, nessa mesma data, a lua se tornou em cor de sangue. Então, dois eventos que aconteceram, de certa forma, num passado recente, muito depois que o livro foi escrito. Então, isso, ele fala aqui, antes que venha o grande e terrível do Senhor. Então, isso é uma mostra que essa profecia de Joel, ela se aplica também ao nosso tempo.
No capítulo 2, verso 23, Joel fala de duas coisas aqui, duas expressões não conhecidas na nossa linguagem, mas duas expressões que eram muito comuns para ele. Ele fala da chuva temporã e da chuva serôdia. Vamos ler o verso. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Qual o significado da chuva temporã e da chuva serôdia? A chuva temporã, o significado dela, a chuva, a primeira chuva. A chuva serôdia é a chuva da colheita. A chuva temporã era aquela chuva que preparava ali o solo para a semeadura, para que aquelas sementes germinassem, né? A primeira chuva ali, para que aquelas sementes germinassem, e o que indicaria um bom crescimento da plantação. Uma plantação não vai crescer bem se ela não germinar bem. Então, essa chuva era uma chuva essencialmente importante para depois uma boa colheita. Já a chuva serôdia, ela significa a chuva final, a última chuva antes da colheita, garantindo que aquilo que foi regado inicialmente pela chuva temporã teria uma boa colheita com a chuva serôdia. Na sua aplicação figurativa à Igreja de Deus, a chuva temporã, ela significa o nosso preparo diário para o derramamento final do Espírito Santo, para fazer a obra do Senhor. E a chuva serôdia é justamente a chuva da colheita. Nosso preparo no dia a dia nos dá a chuva temporã, onde nos preparamos espiritualmente, com a comunhão, com a oração, com a comunhão com os irmãos na igreja, com o nosso testemunho, para trazer almas para o Senhor, para que quando chegar o final do tempo do fim, a gente possa receber a chuva serôdia e assim fazer a colheita final e trazer muitas pessoas para o reino dos céus. O derramamento final do Espírito Santo produz a maturação da colheita, a colheita justamente dessas pessoas que serão salvas. As figuras da chuva temporã e serôdia também elas mostram a experiência cristã individual. A escritora americana Ellen White, ela diz que assim é dado o Espírito Santo para levar adiante de um estágio para outro o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. A menos que a primeira chuva faça o seu trabalho, a chuva serôdia será ineficaz. Como numa colheita normal, não adianta chover só na época que seria de colheita. Tem que chover no começo da semeadura, ao longo dela também. Mas as duas mais importantes são a chuva do começo da semeadura e a chuva da época da colheita. E aqueles que desejam participar do refrigério devem obter a vitória sobre toda a tentação. De que forma? Recebendo também diariamente a chuva temporã, que é a chuva do preparo, a chuva da semeadura. A chuva serôdia, ela dá poder à grande voz do terceiro anjo, das três mensagens angélicas, e prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Vamos abrir lá, Apocalipse capítulo 14. Vamos ler a terceira mensagem angélica para saber o que significa isso. A partir do verso 9, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui essa terceira mensagem, ela mostra de certa forma um cenário de caos. E justamente a chuva serôdia é a chuva que é final ali para deixar o grão maturado. Que grão é esse? As pessoas que aceitarão a mensagem do evangelho final, a mensagem da volta de Jesus, e serão isentas, serão libertas
de sofrerem todos esses flagelos aqui descritos na terceira mensagem angélica que a gente acabou de ler. Voltando ao livro de Joel, capítulo 2, verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Invocar o nome do Senhor. O que seria invocar o nome do Senhor? Invocar o nome do Senhor não é tomar o nome de Deus em vão, é exatamente o contrário disso. Lá o mandamento da lei de Deus que fala, o terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Isso é quando a gente repete aí diversas vezes de maneira imprudente, de maneira irreverente o nome de Deus. Pessoas que para tudo falam coisas como meu Deus do céu, falam coisas sobre Deus da boca para fora, piadas, ditados, situações cotidianas, ou até mesmo quando a gente repete o nome de Deus inúmeras vezes numa oração. Sim, estamos tomando o nome de Deus em vão. A gente não precisa falar o nome de Deus várias vezes na oração, a gente já começou chamando por Deus. Então, a gente não precisa chamar mais do que uma vez, porque Ele já está ouvindo a gente. Então, invocar o nome do Senhor é aquela pessoa que prega o Evangelho, aquela pessoa que faz boas ações, dá bom testemunho, pessoa que vai lá e tenta buscar almas para Jesus. De que forma? Apresentando esse Deus maravilhoso. Uma pessoa de boa conduta, uma pessoa que a vida é o espelho da fé que ela professa. Essa pessoa, sim, ela invoca o nome do Senhor. O real plano de Deus para aqueles que invocam o seu nome é levar o conhecimento do verdadeiro Deus e de sua salvação às nações que não o conhecem. Invocar o nome do Senhor também no sentido de honrar o seu santo nome, ser um autêntico representante do reino do céu. O capítulo 3, ele nos mostra os julgamentos de Deus contra os inimigos do seu povo. Ele mostra também que Deus será conhecido em seu julgamento e mostra também a bênção de Deus sobre a igreja. Vamos ler capítulo 3, verso 1. E eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Então, Deus vai julgar os inimigos do seu povo e vai mudar ali a sorte, o destino do povo de Judá e de Jerusalém. No verso 9, Deus será conhecido em seu julgamento. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. E o verso 18, a bênção de Deus sobre o seu povo. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Muito bem. A gente pode tirar algumas conclusões finais aqui sobre esse livro poderoso, essa mensagem poderosa do livro de Joel. Dentre tantas, a gente escolheu algumas aqui para dividir com os irmãos, para a gente finalizar essa mensagem. Capítulo 2, verso 28, Deus diz, através de Joel, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Aqui a gente tem um paralelo com um verso, uma passagem do Novo Testamento, que eu quero convidar você a abrir lá no livro de Atos, capítulo 2, versos 16 a 21. Livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 2, versos 16 a 21. O livro de Atos, ele revela ali quase que um diário de bordo da vida ali dos apóstolos, ali, tudo que eles fizeram para a expansão do reino no começo da igreja. E na minha tradução diz assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de quem? Do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E aqui o que a gente já leu da profecia.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui, no livro de Atos, em poucos versos, ele resume praticamente toda a mensagem ali do livro de Joel, ali no tempo já dos apóstolos. O profeta Joel descreve com imagens vívidas a promessa do Espírito Santo no tempo do fim e os sinais físicos, como falamos, que precedem o dia do Senhor. O cumprimento dos sinais físicos que precedem a segunda vinda de Jesus estão em conexão com Apocalipse, capítulo 6, versos 12 e 3. Vamos ler também. Apocalipse 6, versos 12 e 13. Aqui fala do sexto selo. O sexto selo aberto pelo Cordeiro. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. Aqui provavelmente não. Aqui está falando do grande terremoto de Lisboa, que matou mais de 100 mil pessoas naquela ocasião. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. E no verso 13, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, todos esses eventos eles já se cumpriram. 2 deles aqui foram citados no livro de Joel, e os outros 2 foram citados em Atos e também agora no livro de Apocalipse, formando aí esses 4 sinais que já aconteceram. Quando a gente retorna ao paralelo que Pedro fez no livro de Atos, o dia do Pentecostes foi uma das ocasiões em que a profecia do derramamento do Espírito Santo se cumpriu. De que forma? Era a época da Páscoa e vários povos, várias nações vieram até Jerusalém para a celebração da Páscoa. Cada um tinha sua língua diferente. Então o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes ali, sobre os apóstolos, e cada um começou a falar em outras línguas, nas línguas maternas daquelas pessoas que se achegaram. Começou a falar em alemão para os alemães, começou a falar em inglês para os ingleses, começou a falar, fazendo um paralelo com hoje, começou a falar em francês para os franceses, português para os portugueses, enfim. Não eram essas línguas na época, mas se a gente trouxer para os dias de hoje, é como se a gente fizesse essa comparação. E aqui eu quero fazer um parêntese aqui, e eu quero dizer para você, irmão, se alguém, e minha irmã, se alguém está falando para você que o dom do Espírito é falar línguas estranhas, não é isso que a Bíblia diz lá no livro de Atos. O livro de Atos fala que as pessoas entenderam o que foi falado naquelas línguas. Os discípulos, os apóstolos foram capacitados pelo Espírito Santo para falar em outras línguas que eram conhecidas. Alguém entendeu aquilo. E a Bíblia também fala que quando alguém fala numa língua estranha, se não houver interpretação, se ninguém entender, aquilo não vem de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se alguém falar para você que uma língua estranha é dom do Espírito e ninguém interpretar, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Isso está em desacordo com a palavra de Deus. Então, sempre que houver necessidade, se ainda houver necessidade, Deus trará esse dom novamente para o seu povo. E por fim, talvez a parte mais importante, nada do livro teria sentido se a gente não falasse no dia do Senhor. A exortação ao arrependimento e todas essas coisas, o derramamento do Espírito Santo, também os sinais que ali mostrados, nada deles teria sentido se não houvesse o apogeu, o seu desfecho glorioso com o dia do Senhor. Em vista do fato do grande dia do Senhor se apressar em ritmo acelerado ainda mais nos nossos dias, ainda que poucos, mas em momentos fortes de provação, cabe ao povo de Deus despertar da letargia em que nós estamos vivendo e buscar o arrependimento e a humilhação. Há muitos em Sião, na Sião espiritual, satisfeitos com suas conquistas espirituais. Como diz lá sobre a igreja de Laodiceia, eles se sentem ricos de bens e de nada sentem falta. E outros que sentem necessidade ou são muito letárgicos, pessoas que veem que tem que mudar, mas não têm forças para mudar, ou então esperam que essa falta de espiritualidade seja cumprida ali na ocasião da chuva serôdia.
Mas como a gente já viu, não adianta receber a chuva serôdia se não foi recebida a chuva do início da semeadura. É hora de empreender um trabalho de profundo arrependimento para purificar a alma de toda imundícia, todo pecado e permitir que a graça de Deus opere plenamente no nosso coração. Essa mensagem ela soa forte aos nossos ouvidos. Nós não temos hoje uma praga de gafanhotos, nós temos hoje uma pandemia mundial, algo que a gente nunca viu, algo que a gente nunca presenciou. Talvez no tempo lá da gripe espanhola, da gripe russa, a situação fosse a mesma, mas pouquíssimas pessoas viveram naquela época e estão vivendo entre nós hoje. E a gente chega no mesmo contexto que do comecinho do livro de Joel, que os mais idosos não viram e os mais novos também não. E é para ser contado às gerações vindouras. Não haverão muito mais, porque a gente sabe que Jesus está para voltar. Então, Deus está permitindo essa praga por dois motivos. O primeiro deles, para que as pessoas que não conhecem a Deus, elas se voltem para o Senhor, se arrependam dos seus pecados, entreguem a vida a Deus para serem salvos. Mas também existe uma outra coisa muito relevante. Deus está permitindo essa praga, essa pandemia, que é comparada a um gafanhoto devorador, porque ela está devorando muitas pessoas. Ele está permitindo isso para o seu povo acordar, para o seu povo despertar. É tempo de nos prepararmos, é tempo de vermos Jesus voltar. Jesus está voltando. Jesus quer me levar para o céu. Jesus quer levar você para o céu. Jesus quer levar o seu vizinho para o céu, o seu patrão, o seu professor, o seu colega de trabalho, a pessoa que pega ônibus com você todo dia. Deus quer levar todos. Deus não quer que ninguém se perca. A gente sabe que nem todos irão para o céu, mas até o último momento Deus vai empreender esforços para salvar as pessoas. E Ele quer usar a mim, Ele quer usar a você. Esse trabalho foi confiado a nós. Deus poderia ter comissionado isso aos anjos, mas Ele não fez por quê? Porque os anjos não viveram no mundo de pecado. Eles não têm os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades do que nós. Talvez eles não entendessem isso. Então essa missão ela cabe hoje a mim e a você. Deus quer que você seja um cristão fiel, que invoque o nome do Senhor para buscar as pessoas que estão aí nesse mundo. E Deus quer que você esteja preparado para o grande dia do Senhor. Eu quero estar no céu. Eu quero estar pronto para o dia do Senhor. Você quer estar pronto para o dia do Senhor? Você quer estar no céu? Eu quero encontrar você lá no céu. Eu quero encontrar a minha família, a sua família. Eu quero encontrar a igreja de Vila Assunção. Eu quero encontrar a igreja central de Santo André e todo o povo remanescente. E não só a igreja adventista, mas todos aqueles que aceitarão a Deus no final dos tempos, quando for derramada a chuva serôdia, e para que todos estejam no céu. E todos estejamos juntos no céu. Vamos orar para concluir a mensagem dessa noite. Ó Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado pela solene advertência do livro de Joel. Obrigado porque, através de uma praga que aconteceu naquele tempo, ou não sabemos se era literal ou simbólica, o Senhor deixa para nós hoje uma importante lição do tempo que estamos vivendo, justamente de uma praga devoradora, para nos levar a buscarmos o nosso preparo diário, recebemos assim a chuva temporã, para estarmos preparados para receber o seu Santo Espírito com a chuva serôdia e assim participarmos da colheita que o Senhor quer que nós preparemos. Ajuda, Senhor, para que esse mundo, em meio a essa praga, acorde para o tempo que estamos vivendo, que se volte para Ti. Mas ajuda também para que a sua igreja desperte, esteja ciente da solenidade e da urgência da mensagem e do tempo que estamos vivendo, para assim pregarmos o Evangelho, estarmos prontos, trazermos pessoas aos seus pés e abreviarmos a volta do Senhor Jesus, que é o grande dia do Senhor. Abençoa os queridos irmãos da Igreja de Vila Assunção, todo o teu povo na face da terra, que muito em breve estejamos vivendo contigo no céu por toda a eternidade. Te oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Foi um prazer compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês nessa noite. Até a próxima.